Ei, gente, meu nome é Gabriel Bruce e hoje eu vou falar para vocês como eu estudo o método do John Pratt para caixa clara, os 14 solos para caixa clara. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é conhecerem os 40 rudimentos. Se vocês digitarem no Google 40 rudimentos PAS, vocês vão achar essa página. São 2 páginas, se eu não me engano. E nela tem 40 rudimentos. Então é muito importante vocês estarem familiarizados com eles antes de começar esse método, porque é um método um pouco mais complexo, né, que faz a mescla de vários desses rudimentos. Então é importante vocês conhecerem cada um desses rudimentos. Antes de começar a falar sobre a peça, eu gostaria de falar para vocês sobre a região de toque, né? O que seria região de toque? Cada dinâmica eu toco em uma parte específica da caixa, né? Cada dinâmica soa melhor numa parte específica da caixa. Nessa peça a gente tem 3 dinâmicas, né? Tem o mesoforte, tem o forte e o fortíssimo. Aparece 2 vezes na peça o sforzato, 3 vezes, se eu não me engano, que é um fortíssimo, muito mais forte, que eu toco no mesmo lugar onde eu toco a dinâmica fortíssimo, que é o seguinte: a dinâmica fortíssimo eu toco no centro da caixa. Por quê? É o lugar onde eu consigo controlar mais o som, né? É o lugar onde não tem tantos harmônicos quanto na borda da caixa. Se eu toco fortíssimo na borda da caixa, eu perco o controle do som. Se eu toco fortíssimo no centro da caixa, eu consigo controlar mais o som. E quanto menor, né, mais fraca a dinâmica, mais para a borda eu vou caminhando. Então a dinâmica forte eu toco um pouquinho à frente, né, do centro da caixa, que eu já consigo pegar um pouquinho mais de harmônico. E o mesoforte, que no caso eu interpreto como piano, né, eu toco bem baixinho. Por quê? Para conseguir expressar melhor, né, essa peça, para deixá-la mais musical, ter mais gama de dinâmica. Eu acho que isso é legal, né, porque a peça fica mais viva. Então o mesoforte, que eu interpreto como piano, eu toco bem na bordinha da peça, né, da caixa, que é onde soa mais harmônico, eu consigo equilibrar mais o som, né, deixar mais nítido o som do piano e eu consigo mais vida também para esse som. Então vou tocar para vocês aqui, né, nessas regiões para vocês verem. Então fortíssimo eu toco bem no centro da caixa, né? O forte, com a dinâmica um pouco mais baixa, eu toco um pouquinho à frente, né? Vocês veem que soa um pouco mais de harmônico já, né? E o piano eu toco bem na bordinha da caixa, que eu consigo mais definição, mais som de esteira, né? E um pouco mais de controle.
E quando tem o crescendo, né, aparece algumas vezes na peça o crescendo, um rulo crescendo, por exemplo, né? Tipo, por exemplo, isso aqui, ó. Então eu venho da borda para o centro da caixa, né? E isso também é uma maneira de eu mapear a peça, né? Até como uma memória muscular mesmo, de eu entender qual é cada parte da peça, né? Então as dinâmicas ajudam nesse sentido também, né? Ajuda a gente mapear a peça, deixá-la mais musical e logo, se você tem um ponto específico para cada dinâmica, isso vai ajudar também. Falando em dinâmicas, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar essa peça, ou qualquer peça desse método, eu pego uma caneta e marco as dinâmicas, né, da peça. Os crescendos, cada uma dessas dinâmicas, né, mesoforte, forte, porque aí eu já consigo mapear melhor, né, a peça. Eu pego essas canetas marca-texto, né, e eu marco cada uma dessas partes para conseguir já visualizar aonde tem essas mudanças de dinâmica, né? Isso me ajuda muito. E uma outra coisa que eu faço também, né, nesse momento, nessa fase inicial, é dar uma lida na peça e ver se eu tenho alguma dificuldade com alguma figura rítmica, né? Se eu tenho alguma dúvida. Então, antes de começar a estudar essa peça, eu já dou uma mapeada nela, nas dinâmicas, leio ela inteira para ver se eu tenho alguma dúvida em alguma figura específica, né? Então, isso tudo antes de pegar na baqueta, né? Antes de começar a estudar. Então é muito importante, eu acho muito importante esses passos, né? Acaba economizando tempo no fim. Outra questão é o seguinte, acento e não acento. Essa peça, esse método, né, é um método que trabalha muito com isso, pelo menos com esses dois níveis de dinâmica, né? Sempre. Sempre tem as partes que você vai acentuar e as outras que vão ser notas fantasmas, né? Ghost note. Então é muito importante vocês, quando estiverem começando a estudar, né, essa peça, ou qualquer uma peça desse método, ou qualquer peça em geral, na verdade, vocês entenderem quando preparar esses acentos, né? Porque, né, é óbvio, se tem um acento, a gente precisa preparar esse movimento, né? Entender quando subir a baqueta, qual é o momento melhor para subir a baqueta, né? Então, eu vou tocar o primeiro compasso para vocês, né, visando isso. Qual é o melhor momento para eu preparar cada acento? No caso do primeiro compasso, é a segunda semicolcheia, né? Eu preparo, em cada segunda semicolcheia, eu preparo o próximo acento. Vou mostrar para vocês. Eu tô tocando de uma maneira bem exagerada aqui, né? Para vocês visualizarem, não precisa disso tudo. Mas eu faço isso com todos os compassos. Por exemplo, vou tocar aqui o quarto compasso. Quando vocês tocarem essa peça mais rápido, isso vai fazer toda a diferença, né? Porque vocês já vão entender qual é o melhor lugar para subir, né, a baqueta. E aí vocês não travam, né? Porque se vocês não prestam atenção nisso, acaba que quando o andamento fica mais rápido, né, a tendência é travar, porque a gente não sabe a hora exata, né, de subir a baqueta. Então eu acho muito importante esse passo. A primeira coisa que eu faço quando eu estudo essa peça é estudar compasso por compasso, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, prestando atenção na preparação de cada acento, né? Então, antes de querer ler a peça inteira, né, de dar continuidade à peça, é importante a gente entender compasso por compasso. Depois eu vou juntando os compassos, né? Eu toco o primeiro e o segundo compasso, depois eu toco o primeiro, o segundo e o terceiro compasso, e assim por diante, né? Eu vou indo lentamente, tendo consciência da peça, né? Por exemplo, eu vou tocar aqui como eu estudo geralmente. Aí eu agrego o segundo compasso, por exemplo, vou estudar o primeiro e o segundo compasso sem o anacruse, né, para conseguir fazer um loop certinho.
tocando o primeiro, o segundo e o terceiro. Então eu faço isso com a peça inteira, né? Compasso por compasso, né? Vou caminhando lentamente e conscientemente. Depois que eu faço tudo isso, chego até o fim da peça, o que eu faço? Eu busco encontrar os fraseados da peça, né? O que seriam os fraseados? Por exemplo, um instrumento melódico, né, que vai tocar uma melodia, que vai improvisar, você sempre consegue sentir, né? Quando ele está começando uma frase, ele desenvolve essa frase e essa frase termina, né? Tem o desfecho da frase. Aqui é a mesma coisa, né? Esse método, essas peças são música, né? São músicas para caixa clara. É importante a gente trazer essa musicalidade, né? E isso é uma forma da gente musicalizar a peça, né? De interpretar cada fraseado, né? De entender que a gente está dentro de um fraseado e não bloco por bloco separado, né? Eu gosto muito de pensar que é, por exemplo, um diálogo, né? Entre duas pessoas ou dois instrumentos. No caso dessa peça aqui, é bem separado, assim, né? Os fraseados estão de 8 em 8 compassos, né? Cada fraseado desse, às vezes, tem duas dinâmicas ou mais dinâmicas no meio de cada fraseado. Então, não quer dizer que cada dinâmica é o início ou o final de um fraseado. Então, é muito importante a gente interpretar, né, esse fraseado. Eu sempre interpreto, como eu disse, né, como um diálogo, assim, como se tivesse duas pessoas conversando, dois instrumentos conversando, onde um faz uma pergunta, o outro faz uma resposta, né? Às vezes tem um que é um pouco mais agudo na fala e o outro responde mais de boa. Então eu gosto sempre de interpretar dessa maneira para dar mais vida, né, para a peça. E no caso dessa peça, né, que é a The Pine Cone Forest, é de 8 em 8 compassos, né? Existem esses fraseados aí, então é legal vocês entenderem isso, né? Aqui começou uma frase, essa frase desenvolveu e aqui terminou essa frase, né? Então isso ajuda na interpretação, né? Da gente deixar a peça mais musical. E é uma coisa mais conceitual, é mais intencional, né? Você está trazendo isso como uma intenção, como mais uma forma de ter consciência, né? Em cima da música, em cima da peça. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é lupar os trechos difíceis, né? Uma coisa muito comum que acontece, né? Eu vejo nos meus alunos, eu também fui assim por muito tempo, que é, por exemplo, eu tenho um trecho específico que é mais difícil na peça. Ao invés de eu estudar ele separadamente, eu começo do início da peça, chego nesse trecho, dou uma agarrada e continuo, sigo a peça e depois eu volto do início de novo, né? Então, a dica que eu dou é vocês pegarem esse trecho difícil, né, e encarar ele como um exercício mesmo, assim, né? Estudar lento, entendendo que hora que é para subir a baqueta, a preparação de cada acento e ir desenvolvendo o andamento, né, pouco a pouco. E depois o que eu faço? Eu estudo as transições, né, as interseções. Então eu estudo um compasso antes desse trecho, depois eu estudo um compasso depois desse trecho, né? Para trazer esse trecho para dentro da peça, né? Porque quando ele aparecer na peça, ele não vai ser um loop. Então a gente precisa trazer ele para a realidade, né? Para o jeito que vai ser quando a gente for tocar a peça. Então vou dar um exemplo para vocês aqui de um trecho que eu tenho dificuldade nessa peça, né? Então, e como eu estudo isso. Aí eu vou subindo, né, pouco a pouco, sempre com um clique, né, subindo os andamentos ali. E agora eu vou pegar, por exemplo, um compasso antes e um compasso depois.
Enfim, aí eu vou fazendo isso, né, com esse trecho difícil, para que quando eu chegue nele eu esteja relaxado, né? Não fica, vai chegar aquele trecho ali agora, né? Então, na fase final, né, depois que eu fiz isso tudo, eu me desafio a tocar a peça do início ao fim sem parar, independente se eu errar, né, se acontecer alguma imprecisão, porque, por exemplo, você vai estar tocando um show, se você errou um trecho, né, a baqueta caiu, aconteceu alguma coisa, você não vai parar a música e começar de novo, né? Então é trazer para a realidade assim a peça, né? Dificilmente a gente vai tocar, né, essa peça ou qualquer coisa assim perfeito, né? Então é importante também trabalhar esse lado psicológico, né, de desapegar do erro, né? Errar e continuar em frente, né? Seguindo em frente, sem ficar apegado, não, errei ali, aí você desconcentra e não consegue finalizar, né? Não consegue seguir na peça. Então é isso, né? É mais ou menos isso que eu faço para preparar, né, esse estudo, né, o estudo de uma peça de caixa. E nessa fase final, eu sempre estudo em vários andamentos, né? Mesmo eu já conseguindo tocar legal a peça, tocar bem a peça, eu nunca começo ela rápida, né? Já começo perto ali do andamento que o autor sugere. Eu sempre, por exemplo, né, eu estudando essa peça para preparar, para mostrar para vocês, eu sempre estudei começando dos 60 BPM, né? Eu começo dos 60, toco a peça inteira e eu vou de 10 em 10, 60, 70, 80, né? Aqui ele pede 116 essa peça, que é um andamento bem desafiador, né? Então eu vou aos poucos, porque cada andamento tem uma dificuldade específica, né? Quando a gente toca mais lento, a gente consegue ver as nossas tendências, né? Que é geralmente de correr, né? De estar um pouco à frente do clique. Então é muito importante esse momento para você, né, buscar essa calma, né, essa tranquilidade, se focar também na respiração, entender que tudo isso influencia na tocada, né? Então são dificuldades, né, específicas de cada andamento, né? O andamento mais rápido são outras dificuldades, né? Uma dificuldade mais técnica, né? De soltar os pulsos, de soltar a técnica. Então, eu sempre estudo, mesmo eu já tocando bem a peça, eu sempre começo do lento e vou até o andamento que o autor pede, né? Quando eu dou conta. As manchetes vêm e vão, assim como um bumerangue, as cortinas